Quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão aqui presencialmente, vocês que nos acompanham pela internet. Que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia, sejam constantes sobre a vida de vocês. Quero convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3, Eclesiastes, nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos, Senhor, que esse seja verdadeiramente o tempo em que a tua palavra encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa ser frutificada. E que nós possamos, Senhor, aprender por meio dela e sermos transformados pela ação do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos pensar em tempo, ou quando pensarmos em tempo, enquanto uma duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, de passado e de futuro. Muitos filósofos determinam ou denominam os tempos que nós vivemos como a era do vazio e das incertezas. E há uma explicação para isso. A explicação é a rejeição à palavra de Deus que nós encontramos nos tempos chamados de pós-modernidade. Nós podemos perceber que todo esse processo caminha para uma relativização da ética e uma total rejeição de uma verdade absoluta. E nesse ambiente de tantas contradições, é dito então que não existe uma verdade, e sim verdades. E essas verdades são desprovidas de qualquer sentido. O livro de Eclesiastes nos mostra um homem em crise, um homem que vive essa falta de harmonia existencial que hoje nós presenciamos de forma tão clara no nosso mundo. Um homem que procura viver intensamente a sua vida e que nessa busca incessante por viver a vida, ele acaba mergulhando num mundo duvidoso e confuso. E ao final dessa sua jornada, ele descobre que a vida sem Deus é mesmo um mergulho no vazio e apenas uma corrida atrás do vento. Entendendo então o tempo como ciclos, como momentos da vida que nós estamos experimentando,
O autor traz alguns exemplos desses tempos que certamente todos nós já vivenciamos. Nós nos reconhecemos nessa lista de tempos. Mas é fundamental que nós possamos, ou que nós aprendamos a identificar, a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Porque se isso não acontecer, nós não teremos a oportunidade de aprender, a oportunidade de amadurecermos. E se nós não aprendermos com aquilo que nós experimentamos, se nós não amadurecermos, nós vamos perceber que alguns desses tempos, que alguns desses ciclos se tornam pesados demais e muitas vezes se tornam insuportáveis. Antes de nós falarmos um pouco mais a respeito de cada um desses ciclos, de uma forma... não podemos falar de uma forma muito abrangente, porque nós ficaríamos aqui muito tempo, porque é um texto muito profundo. Mas nós vamos falar um pouco a respeito desses ciclos, mas antes disso eu queria trazer algumas considerações para que nós pudéssemos entender melhor essa questão desses tempos nas nossas vidas. Esses ciclos, eles acontecem na vida de todos nós, e eles não podem ser interrompidos. Eles têm que ter um começo, um meio e um fim. Porque há pessoas que, quando estão vivendo um tempo difícil, querem interromper esse tempo. Fazem de tudo para que esse tempo não se estenda. Em contrapartida, há pessoas que querem permanecer eternamente num momento alegre, num momento feliz, num momento de riso da vida. E isso também não é possível. Se permanecermos constantemente, ou se isso fosse possível, permanecer constantemente num tempo de alegria, de conquistas, isso criaria pessoas imaturas. E talvez seja por isso que nós encontremos ao longo da vida tantas pessoas imaturas. Porque não querem romper com esse ciclo. Mas há necessidade também de rompermos quando o ciclo é um ciclo de dor. Quando é um ciclo que nos traz choro. Porque se nós não fizermos isso, nós também não teremos a oportunidade de experimentar a cura que nos é oferecida. Nós precisamos entender que em todos esses tempos, há ações, há atitudes, há sentimentos, há emoções que devem ser constantes. Seja qual for o tempo que você e eu possamos estar experimentando, em meio a esses tempos, a gratidão, a humildade, o perdão, a esperança, a fé, a verdade, a compaixão, a bondade, o contentamento, o respeito, a honestidade, precisam estar presentes. Então nós precisamos aprender a discernir esses tempos na nossa vida, na nossa caminhada, para que eles possam ser vividos na sua plenitude e para que eles cumpram o propósito que foi determinado por Deus. E aí, nessa lista que o autor nos apresenta, o primeiro tempo é o tempo de nascer e, em seguida, o tempo de morrer. Isso é muito lógico, porque entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, todos os outros tempos que são aí listados vão acontecer. E a maneira com que nós vamos lidar com esses outros tempos é que vão determinar como será esse ato, essa linha entre o nascer e o morrer. A forma como nós lidarmos com essas questões da nossa vida é que vai decidir se a nossa caminhada será uma caminhada de sucesso, será uma caminhada que nos levará ao entendimento do real sentido da vida.
Então é fundamental que nós possamos identificar o tempo de hoje. Que tempo é esse? Que tempo você está vivendo hoje? Que tempo da sua vida você está experimentando hoje? Se é o tempo de plantar, é preciso que haja todos os cuidados para que esse plantio dê os frutos necessários. Então você precisa ter certeza que a semente é uma boa semente, que a terra está em condições de receber essa semente. Você precisa regar essa semente, você precisa cuidar se ela vai precisar de mais água, se ela vai precisar de luz, se ela vai precisar de sol. Você tem que compreender esse tempo de plantio para que o fruto apareça. Se não é tempo de plantar, se é tempo de arrancar aquilo que já foi plantado, porque hoje a raiz já não se sustenta, porque hoje as folhas já secaram, já não há flor, o fruto apodreceu. As ervas daninhas e as pragas tomaram conta desse plantio. Se é tempo de arrancar, então você tem que fazer esse trabalho e arrancar. Arrancar aquilo que não serve mais, aquilo que não produz mais. Se é tempo de curar, é preciso que você esteja aberto para o tratamento de Deus. Porque às vezes a cura não vem de uma forma fácil. Às vezes a cura vem, mas antes dela, vem muita dor, vem muito desgaste. Se o tempo é um tempo de construir, primeiro será preciso limpar a área, abrir espaço para que o novo chegue, derrubar, romper com todas as barreiras, com todos os preconceitos, intolerâncias e injustiças que estão impedindo que o novo venha, que cresça. Se é tempo de chorar, é necessário que o choro e que o pranto sejam até a última lágrima. Até que o choro e o pranto expressem e expurguem toda a dor. Antes de se converterem em riso e em celebração. No tempo de espalhar pedras, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos saber que nós vamos ajuntar exatamente aquilo que espalharmos. É a lei da semeadura que nós já conhecemos. Se essas pedras que você tem espalhado forem pedras preciosas, pedras que indiquem força, resistência, será isso que você vai colher. Mas se as pedras que você está espalhando são pedras que machucam, são pedras que agridem, será isso também que você vai colher. Por isso que parece até que esse tempo está fora de ordem. Será que antes de espalhar eu não teria primeiro que juntar o que ajuntar? Não. Na lógica de Deus, primeiro você dá, depois você recebe. Vivemos hoje o tempo de se conter e nós descobrimos como é bom abraçar. Como nós estamos sentindo falta do abraço. Porque estamos vivendo um tempo de conter esse abraço. Quando o tempo de abraçar vier, que nós saibamos aproveitá-lo o máximo possível. No tempo de procurar, é necessário fazer todo o possível antes de desistirmos da busca. Porque haverá um tempo em que nós teremos que desistir. Haverá um tempo em que a busca pode se tornar algo, como diz a palavra de Deus. Nós poderemos nos perceber oferecendo pérolas a porcos. Mas antes disso, antes de desistirmos, vamos tentar tudo que estiver ao nosso alcance. No tempo de guardar, nós devemos nos lembrar da palavra do Senhor, que está lá em Provérbios, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E guarda também no seu coração
o que lhe torna alguém melhor, aquilo que lhe torna alguém mais parecido com Cristo, aquilo que te aproxima dele. E jogue fora tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com ele. Jogue fora tudo aquilo que tem te aproximado das suas próprias vontades. Se o tempo é um tempo então de rasgar, rasgue a sua alma diante do Pai, para que venha o tempo da cura, para que venha o tempo da restauração. No tempo de calar, que tempo difícil e desafiador só é o tempo de calar. No tempo de calar, entenda que o silêncio é uma virtude. Entenda que essa virtude vai te proporcionar muita sabedoria e vai encher os teus lábios de palavras que edifiquem, de palavras que levem adiante, não de palavras que destroem. Quando chegar o tempo de falar, as suas palavras serão palavras que edifiquem. Se você souber guardar o tempo do silêncio. No tempo de amar, ame como Deus ama. Ame da maneira que você é amado. E odeie tudo aquilo que te afasta de Deus. Compartilhar as lutas no tempo de luta te ajuda no tempo de paz a regozijá-la, a experimentá-la, junto com os irmãos, junto com os amigos. Então, como o texto nos mostra, se há uma ocasião, se há um momento certo para que todas as coisas aconteçam, é necessário discernir esse tempo hoje. Qual é o tempo que você está experimentando hoje? Isso é muito importante para que esse tempo seja vivido na plenitude e para que surta em você os efeitos necessários, para que você cresça, para que você amadureça. Nessa sociedade que nós vivemos, onde tudo é relativo, isso é mais complexo do que possa parecer. Principalmente se nós considerarmos o descompasso cronológico que é a nossa vida. Nós estamos sempre com pressa, nós estamos sempre atrasados, nós estamos sempre dizendo que 24 horas do dia não é o suficiente para darmos conta de todas as coisas que nós temos que fazer. Quantas vezes nós já dizemos, eu preciso de mais tempo? Eu não sei quantos aqui já leram um livro ou já assistiram um filme, Alice no País das Maravilhas. Há lá um diálogo entre a Alice e um personagem, o coelho, apressado. Num determinado momento, a Alice pergunta para o coelho, apressado, como sempre, ela pergunta, quanto tempo dura o eterno? O coelho responde, às vezes, 1 segundo. E se o eterno pode durar 1 segundo, nós temos que estar atentos para que esse segundo não passe desapercebido. Aquele ato que há entre o nascer e o morrer será desastroso e infeliz se nós deixarmos que esse segundo passe sem que nós o vivenciamos. Talvez, assim como eu, diante de um momento de extrema alegria, você já tenha dito, eu gostaria que o tempo parasse. Eu já disse isso, diante de um momento muito significativo, diante de um momento em que eu estivesse vivenciando um momento de extrema alegria. Eu gostaria que o tempo não passasse. Que ilusão a nossa achar que é possível segurar o tempo. Como já disse um poeta, ele escorre pelas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, se tudo já está determinado a ser e a deixar de ser, se tudo já está determinado a existir e a deixar de existir, valorize aquilo que realmente importa. Eternize os segundos vividos na presença de Deus.
Eternize os segundos vividos com aqueles que lhe são caros. Eternize aquele segundo daquele sorriso que transformou o seu dia, que transformou a sua história, que fez você, ainda que por alguns momentos, esquecer dos seus problemas. Eternize as promessas do Senhor para a sua vida. Eternize as oportunidades de ser um agente de Deus nos tempos difíceis que este mundo enfrenta. Eternize gestos de gratidão, de perdão. Eternize gestos de misericórdia e de amor. Eternize a imagem e a semelhança do Pai com a qual você foi criada e que quer se manifestar através de você. Se o tempo eterno, ou se tempo do eterno for 1 segundo, ou uma vida, não o desperdice com a arrogância dos arrogantes, com a intolerância dos intolerantes, com a injustiça dos injustos, com a maldade dos maus. Invista nas coisas do alto, invista nas coisas do eterno. Para que a eternidade, como diz o texto, a eternidade que Deus colocou nos nossos corações, possa ser vivida ao lado dele, que é o eterno e que é o Senhor do tempo. Feche os teus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus te ajude a discernir o tempo que você está vivenciando. E seja ele qual for, um tempo que te agrade ou um tempo que te entristeça, um tempo que te desafie ou um tempo que esteja te levando adiante. Que seja um tempo de guerra ou um tempo de paz. Que seja um tempo de plantar ou um tempo de arrancar aquilo que já apodreceu. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar o discernimento e a condição de compreender esse tempo e vivê-lo na sua plenitude. Não interrompa os ciclos. Não queira manter também o ciclo mais do que o necessário. Compreenda o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história. Não permita que as coisas desse mundo roubem de você a eternidade que é a promessa de Deus. Não perca seu tempo valioso e valoroso com aqueles que querem te afastar da presença do Pai. Nem com aquilo que pode te afastar da presença do Pai. Fale com o Espírito Santo, permita que Ele fale com você. Identifique o tempo chamado hoje e confie no Senhor. Seja o que for que você esteja experimentando, creia. Você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor. Ele permanece com você. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelos tempos vividos e por aqueles que ainda veremos de viver. Humildemente, Senhor, nós te pedimos que em todos eles nós possamos ter a certeza da Tua presença e que nós saibamos discerni-los, para que os propósitos para os quais eles foram permitidos se cumpram nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento.
Que o teu Santo Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor a ti, esteja sobre nós, e que por sua ação e que por sua unção nós sejamos quem o Senhor nos criou e nos chamou para ser. Nos perdoa, Pai, quando nós usamos esses tempos de forma insensata, em desacordo com a tua vontade, e com isso nós entristecemos o teu coração. Deus querido, que as experiências vividas nos tragam maturidade espiritual, para que o teu nome não seja envergonhado por meio das nossas ações. Que tu, ó Deus, que é o Senhor do tempo, não desista de nos ensinar o valor das coisas eternas. E que em todo tempo, Pai, nós busquemos a reconciliação contigo e com o próximo. Que em todo tempo nós busquemos um coração quebrantado na tua presença, nós busquemos intimidade contigo. Que em todo tempo nós busquemos uma vida de devoção a ti. Busquemos um tempo de orarmos a ti, de ouvirmos o teu Santo Espírito pela palavra ou pela sua livre manifestação. Ó Pai, que o tempo que nós estamos experimentando, seja ele qual for, seja também, Pai, um tempo de restauração dos altares. Que seja tempo de consagração dos nossos dons e das nossas vidas, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Que o tempo, Senhor, que virá pela frente, que nos está reservado particularmente para o novo ano que vai se iniciar. Que este tempo, Senhor, seja entregue nas tuas mãos, na confiança que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que tudo seja, Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.